queridos, é a Chaia do Azeite e Vinho, a Cleidiana do Azeite e Vinho, e você está comigo no nosso quadro Doutrina Nível 1. Mas antes de você ficar bravo comigo ainda, ou se você ainda está bravo comigo, por favor, me deixe dar as explicações devidas do porquê uma pausa de 10 dias durou praticamente um mês. Nós tivemos muitos problemas técnicos com o áudio, como vocês sabem, a gente estava tendo um problema que o nosso áudio estava cortando, a gente tinha que ficar na edição colocando as palavras que não estavam funcionando, e aí a gente ainda está resolvendo o problema do áudio, porque agora compramos alguns equipamentos, mas estamos com problema de eco, certo? Eu estou testando muitas configurações do notebook com os novos equipamentos até encontrar um ajuste perfeito para conseguir te dar um áudio de melhor qualidade. Então, por enquanto, você aguente comigo isso aí, porque eu vou te dizer que muitos dos vídeos que vocês vão assistir a partir de agora, eles já foram gravados mais de 8 vezes e a gente não conseguiu entregar para vocês um áudio de qualidade, então eu vou novamente fazer um novo teste e eu espero que dessa vez funcione. Mas o que eu tenho mais para falar com você é que por causa disso, desses problemas com o áudio, eu estou devendo para vocês ainda um vídeo do quadro Perguntas e Respostas, onde eu vou explicar para vocês a respeito do sábado versus o domingo, qual é o dia santo e se realmente há um dia santo. A outra coisa que eu estou devendo para vocês é um estudo complementar, explicando mais detalhadamente essa história de que você não nasce pecador, de que você se torna pecador por meio de instrução e escolha, ou seja, você não nasceu geneticamente condenado ao inferno, mas você se tornou pecador por causa do ambiente familiar que você viveu e também por causa das suas próprias decisões e escolhas. Então, foi por meio das suas ações pecaminosas que você se tornou um criminoso aos olhos de Deus, um pecador, e ficou condenado ao inferno, mas mediante a Cristo, o arrependimento e etc e tal, você agora tem uma nova chance, certo, de alcançar a vida eterna. Então, eu tenho que explicar mais detalhadamente sobre isso para poder você ter a te ajudar a quebrar esse entendimento de que você não nasceu condenado, de que Deus não coloca sobre você os problemas de Adão, ok? Cada um vai morrer de acordo, vai ser penalizado de acordo com os seus próprios atos, não de acordo com os atos dos seus antecessores. Então, eu vou explicar melhor. A outra coisa que eu também peço é que se você não nos acompanha em nenhuma das nossas redes sociais, nem no YouTube, nem no Instagram, nem do Telegram, então, por favor, entre, né? Se inscreva, compartilhe os nossos vídeos para que mais pessoas sejam abençoadas também. A outra coisa que eu quero falar com você é ouça os nossos podcasts. Nós estamos finalizando agora um estudo devocional baseado em Gênesis 1. E a partir de semana que vem já vamos começar com um novo podcast explicando sobre as estratégias de Satanás, né? Vamos começar a trazer essa orientação. Quem vai trazer para você é a minha irmã, a Johanna. Ela vai começar a ensinar para você a respeito de como você deve se identificar e também se proteger e vencer as estratégias de Satanás. Então, não perca nenhum dos nossos podcasts. E o que você vai aprender comigo no nosso vídeo de hoje? Duas coisas. Como aqueles que um dia foram discípulos de Cristo, além de terem se corrompido, também conseguiram corromper toda uma sociedade, toda a Europa e, consequentemente, da Europa, toda a cultura ocidental. Nós vamos falar também sobre a reforma, nós vamos falar sobre as consequências da reforma, sobre os principais reformadores, vai ter muito contexto histórico. Então, queridos, sem mais demoras, me acompanhe na leitura e Estamos na classe A Restauração, estamos na 7ª semana falando a respeito da raça rebelde ou geração perversa, e hoje estamos na nossa parte 3 e final,
falando a respeito da corrupção da sociedade ocidental. Mas vamos aos textos. Depois, na 7ª semana, levantar-se-á uma raça rebelde, uma geração perversa. Inúmeros serão seus atos, mas todos eles atos de perversidade. Enoque 93, 13 e 14. Segundo texto, Romanos 2, 23 e 24 diz assim: Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Agora senta comigo e vejamos o contexto histórico. Apesar de em 312 depois de Cristo, Constantino ter sido muito relevante para a organização e aceitação do cristianismo no Império Romano, foi apenas em 380, por meio de Teodósio, que ele se tornou a religião oficial do Império Romano. Enquanto Constantino favorecia o cristianismo, mas apregoava um Estado laico, Teodósio, por meio do Édito de Tessalônica, não apenas o oficializou como a religião oficial, mas proibiu os cultos pagãos greco-romanos, de modo que, pouco a pouco, todo o simbolismo pagão passou a ser assimilado pelo cristianismo, como a data de Natal, por exemplo. E se você estudar bem, você irá verificar que todos os feriados cristãos possuem alguma ligação ou são uma nova roupagem para um culto pagão. Até a própria Páscoa, desde a época de Constantino, teve a sua data alterada, porque antes a Páscoa era uma festa instituída por Deus e os discípulos seguiam a Páscoa conforme o calendário judaico. Na época de Constantino, e nós falamos isso no vídeo anterior, ele alterou a data junto com os bispos da época, alteraram a data da Páscoa para não mais estar vinculada ao calendário judaico e que a data da Páscoa cristã fosse comemorada exatamente no dia de uma festa pagã. Então não é só o Natal, né? A Páscoa hoje está contaminada, aí tem outro Corpus Christi, tem o Dia de Todos os Santos, que aí você vê a cultura do Halloween, do Beltane, a cultura céltica da primavera, e aí você vai estudando e você vai vendo que se não forem os símbolos, são as datas, se não forem as datas, é a mitologia pagã por trás de cada feriado cristão. A autoridade e a influência do cristianismo passou por mudanças significativas entre a época de Constantino e Teodósio, enquanto que na época do primeiro havia uma parceria entre a Igreja e o Estado. Na época de Teodósio, os interesses começaram a divergir e a influência e o poder da Igreja se tornaram maior do que o do Estado, ao ponto de que, a partir de Teodósio, um soberano só prosperava em seu reinado com o total apoio da Igreja. Sempre há um ponto de virada. Né? Você percebe claramente que na época de Constantino era um casamento muito bonitinho entre a Igreja e o Estado. Né? Constantino favorecia, né, apregoava um Estado laico, ou seja, cada um segue a religião que quiser, mas eu gosto do cristianismo e vou favorecê-lo. Já Teodósio, não. Teodósio foi além de Constantino e ele acabou determinando que não, somos todos cristãos, não tem essa de Estado laico e acabou. Só que na época de Teodósio, apesar de ele ter ido muito além do que Constantino foi, Teodósio não era favorecido pelos bispos da igreja. E por quê? Era assim, na época de Teodósio já havia passado 80 anos, desde o momento em que os discípulos não eram mais perseguidos e desde o momento em que eles assumiram o nome cristão para eles. Em 80 anos, eles já tinham alcançado um nível de influência, de poder muito do que os seus antecessores 80 anos antes. Então, eles não precisavam mais do apoio do Estado. Só que Teodósio, na sua ânsia, no seu zelo por ser um bom cristão, vamos colocar assim,
ele acabou cometendo um ato, e esse ato foi a chave de virada, que fez com que a igreja, as pessoas que antes eram perseguidas, começassem a alcançar um nível de influência que desse a ela a liberdade também para começarem a perseguir. Então, a igreja, que era pupila do Estado, na época de Constantino, tornou o Estado seu pupilo na época de Teodósio, por causa desta situação aqui. O homossexualismo era tanto proibido pela religião cristã na época de Teodósio, quanto pelo próprio Estado político de Roma. Roma proibia a homossexualidade. Então, teve um cara lá em Tessalônia que foi preso por ter sido pego em ato homossexual. Só que uma coisa é a religião proibir e o próprio Estado. Outra coisa é o povo achar isso errado. Então começou a haver um movimento popular para pressionar Teodósio para que ele viesse a libertar esse cara homossexual. E Teodósio não quis libertá-lo. E aí você pode dizer assim, mas por quê? Não eram todos cristãos? Não. Ainda que a religião oficial do império fosse o cristianismo, a maioria daquelas pessoas vinham da cultura grega, e a cultura grega ela é totalmente liberal para essa questão de homossexualidade. Se você estudar a cultura dos gregos, você vê que entre os gregos não tem problema nenhum ser homossexual. Então, o povo, né, acatava o cristianismo, mas não concordava com o cristianismo e começou a pressionar para libertar esse rapaz, e esse rapaz não foi libertado. Só que o Teodósio, além de não libertar o rapaz, aproveitou o momento de Jogos Olímpicos na região de Tessalônia, ali na cidade de Tessalônia, e ordenou que o exército, aproveitando que havia naqueles dias, era tipo um evento de festa, centenas de pessoas na rua, e ele ordenou o exército a matar todos aqueles que estavam concordando com a soltura do rapaz homossexual. Isso acabou gerando uma chacina, um banho de sangue, um verdadeiro massacre em toda a região da Tessalônia. E na cabeça de Teodósio, ele fez isso por amor a Deus, ele fez isso por amor a Cristo. Pois bem, passou-se alguns dias, ele foi na região de Tessalônia novamente para participar do culto, da missa, né? Não sei como é que ele chamava naquela época, se era culto, se era missa, não sei, mas para participar lá do evento religioso que o bispo de Tessalônia estava promovendo, né? O cultinho ou a missinha deles lá. Chegando lá, o bispo Ambrósio não permitiu a entrada de Teodósio, dizendo que ele não ia compactuar. Se ele permitisse a entrada de Teodósio na igreja, ele estava compactuando com o massacre de Tessalônia, com a morte de todos aqueles inocentes. Então, enquanto Teodósio não se arrependesse publicamente do massacre que ele cometeu, a igreja não apoiaria e ele poderia ser excomungado. E foi aí que a igreja começou a se tornar mais poderosa que o Estado. Por quê? Porque Teodósio cedeu. Depois de alguns meses, acredito que foi no ano 388, o massacre ocorreu acho que em 387, ele se curvou em 388. Se não for isso, a data correta está aparecendo por aqui na tela para você. E aí, meses depois, quase um ano, ele tira suas vestes reais, se prostra diante do bispo, que foi a imagem que você viu por último agora, e pede perdão por todos os pecados que ele tinha cometido, além do massacre. E depois de Teodósio, um soberano só prosperava no seu reinado com total apoio da igreja. Depois que ele cedeu para o bispo, as pessoas começaram a entender que eles precisavam dos bispos cristãos para continuarem no poder. E essa situação chegou até o século XVI, no ano de 1500. Mas vamos continuar a nossa história de hoje, ok?
imperador Constantino, para evitar a crise e a decadência do Império Romano, dividiu em duas partes. A ocidental, com a capital em Roma, representava o Império Romano do Ocidente, e a parte oriental, com a capital em Constantinopla, capital da civilização bizantina, representava o Império Romano do Oriente. Essa divisão, que foi solidificada em Constantino, já havia sido iniciada em 286 por Diocleciano. Com as invasões bárbaras ao Império Romano do Ocidente, esse caiu em 476 d.C., restando apenas o Império Romano do Oriente, conhecido posteriormente como Império Bizantino. Mas apesar da queda de Roma, o cristianismo cresceu e se solidificou ao se aliançar, converter os povos germânicos à sua doutrina. Ao se aliançar com os bárbaros, o nome dado pelos romanos ao povo germânico, a Igreja não apenas se salva da queda conjunta com Roma, como se torna a instituição mais poderosa de seu tempo. Em uma sociedade fragmentada pela guerra e disputas de variados tipos, a Igreja Católica garantia não só a unidade religiosa, mas também a política e a cultural. Com o controle da fé, ela ditava a forma de nascer, morrer, festejar, pensar, enfim, de todos os aspectos da vida dos seres humanos no mundo medieval. Numa época em que a riqueza era medida pela quantidade de terras, a Igreja chegou a ser proprietária de quase 2/3 das terras da Europa Ocidental. Era a grande senhora feudal, participando das relações de suzerania e vassalagem e controlando a servidão dos camponeses. Então você percebe que era conveniente para a Igreja manter esse conceito de escravos e senhores. Era conveniente para a Igreja manter. Então, muito da estrutura da sociedade europeia na época medieval, a forma como eles pensavam, a forma como eles se cuidavam, a higienização, tudo era determinado pela Igreja. A Igreja determinava até a forma como as pessoas, podemos dizer assim, respiravam. Então, ninguém tinha o direito de querer ter uma vida diferente da que tinha, porque isso era pecado aos olhos de Deus. Tudo era pecado, tudo era, tipo assim, eles criavam novos tipos de pecados e de leis e de julgamentos e de juízos para subjugar o povo, ok? Até hoje, em diversas regiões da Europa, podemos testemunhar o poder da Igreja cristã no mundo medieval. As grandes catedrais construídas no século XII e século XIII são um dos exemplos desse poder. Nesta imagem você vê a Catedral de Constances, na França, construída em estilo gótico. Demorou 30 anos para ser completada, entre 1220 a 1250. Outro exemplo que você também vê na imagem é a Catedral de Colônia, localizado na cidade alemã do mesmo nome. Igreja também no estilo gótico, é o marco principal da cidade. A construção da igreja gótica começou no século XIII e levou, com as interrupções, mais de 600 anos para ser completada. Quando foi concluída em 1880, era o prédio mais alto do mundo. Todos os bispos dominavam porções significativas de terras. Aliás, ser bispo podia significar o controle de muita riqueza. Veja o comentário de um bispo do século IX. Ele disse assim: para ordenar um padre, cobrarei em ouro. Para ordenar um diácono, cobrarei um monte de prata. Para chegar a bispo, paguei bom ouro, mas agora hei de rechear a bolsa. Ao contrário da nobreza, que tinha seus bens repartidos por heranças, casamentos, lutas por posse de terra e etc., a igreja só acumulava riquezas, já que os bens não pertenciam aos religiosos, mas à própria instituição. Assim, usufruindo do poder que tinha sobre as consciências, a igreja pôde acumular grande riqueza material. À medida que essa riqueza crescia, o alto clero, constituído por aqueles que ocupavam cargos mais elevados na hierarquia interna da igreja, distanciava-se dos religiosos.
ficando apenas com os políticos. Exercendo o poder sobre a espiritualidade e os recursos materiais das pessoas, a Igreja foi responsável, em grande parte, por manter a ordem social da Idade Média. Segundo um texto da época, eles pensavam da seguinte maneira: Deus quis que entre os homens uns fossem senhores e outros servos, de tal maneira que os senhores estejam obrigados a venerar e a amar a Deus, e que os servos estejam obrigados a amar e venerar o seu Senhor. Isso, para a igreja cristã ou igreja católica, era necessário para ela continuar governando sobre todas as pessoas assim. E você percebe esse comportamento em todo o sistema ditatorial. Todo sistema ditatorial sempre vai ter um processo de suzerania e vassalagem, sempre vai ter um conceito de escravidão, sempre vai ter um aspecto de opressão do mais fraco. Todo sistema ditatorial vai gerar isso, ok? E por que acontece isso? Por que Satanás sempre leva você a ter uma experiência ruim quando alguém detém o poder absoluto sobre uma nação, sobre um povo, quando o poder está sobre os ombros de poucos? Por que Satanás sempre leva a grande massa a ter uma experiência ruim com governos absolutistas? Primeiro, porque é a iniquidade. A iniquidade, apesar de ela vir com uma roupagem de cinza, ela é totalmente má. E segundo, para levar você a não confiar em Deus. Por quê? Porque no reino, querido, nós somos um governo absolutista. O principado e o governo de Sião está sobre os ombros da família real, ou seja, sobre os ombros de poucos. Então, se você só tem referências ruins de governos absolutistas, porque todo governo absolutista, imagina, a igreja cristã, durante um bom tempo, ela era um governo absoluto, ela governava sobre todos, e ela fez o mal, ela escravizou pessoas, ela matou pessoas, ela torturou pessoas, ela oprimiu, ela deixou centenas e milhares de pessoas passando necessidade, vivendo abaixo da linha da pobreza, em extrema miséria, enquanto outros poucos engordavam às custas da doença, da enfermidade, da morte de muitos. E aí você lê a história também, outros regimes atuais até, nós conhecemos regimes ditatoriais atuais até, também o povo passando fome, o povo passando necessidade. Aí eu pego para você e te apregou a respeito do reino de Deus. E aí você, não, eu só aceito um rei democrático, um rei que eu posso votar nele, e se eu não gostar dele, eu posso impeachá-lo, não consigo. Por quê? Porque governos absolutistas me dão medo, governos absolutistas matam o seu povo. Então, Satanás, ele sempre promove o mal, o pior nível de mal que ele consegue promover dentro de um governo absolutista, para que você nunca confie 100% em Deus, porque o reino tem sim um aspecto absolutista de soberania, né? Há sim um governo nos ombros de poucos, ok? Mas, diferente das referências humanas, nós não somos ditatoriais, o governo de Sião não é ditatorial, e na realidade ele quer promover a sua liberdade e não a sua escravidão, certo? Até porque em Sião, né, a regra é que a família real se sacrifique primeiro antes dos seus vassalos, porque tem uma regra em Sião de que você não pode exigir do seu liderado aquilo que nem você, como líder, está disposto a fazer. Ok? Mas vamos dar continuidade aqui.
Entretanto, o domínio cristão sobre os povos nunca foi tranquilo. Sempre houveram conflitos internos e externos que testavam a solidez do governo cristão na Idade Média. Após a evangelização dos povos germânicos, o cristianismo enfrentou nova ameaça à sua hegemonia com o surgimento do islamismo e sua expansão fulminante a partir do conceito de Guerra Santa, a Jihad. Assim, o islamismo expandiu-se por todo o norte da África e a partir de 711 conquistou quase toda a Península Ibérica. A expansão na Europa só foi interrompida em 732 na Batalha de Poitiers, que impediu a entrada dos muçulmanos no Reino dos Francos, futura França e países circunvizinhos. Além do Islã, a Igreja enfrentou também o afastamento entre o cristianismo sediado em Roma e o cristianismo sediado em Constantinopla. As diferenças teológicas entre a Igreja Latina e a Igreja Bizantina resultaram no grande cisma do Oriente em 1054. Na Igreja Cristã de Constantinopla surgiram algumas práticas religiosas consideradas heréticas pela sua irmã ocidental, por ir contra a doutrina oficial estabelecida. As principais divergências teológicas existentes no Império Bizantino foram as práticas dos monofisistas e dos iconoclastas. Os monofisistas acreditavam que Jesus Cristo tinha uma única existência, totalmente divina, visão teológica que se opunha à prerrogativa ocidental da natureza dupla de Cristo, tanto humana quanto divina. Contrariavam também o dogma da Santíssima Trindade como representação de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Já o movimento dos iconoclastas caracterizava pela oposição à adoração de imagens, levando-os a destruírem os ícones religiosos. Afirmavam-se dessa forma uma percepção religiosa de caráter mais espiritual. Sobre essa questão do cisma do Oriente, eu tenho 2 pontos para passar para você. O primeiro é a parte engraçada, porque se você estudar a história do cisma, você vai ver como é que ocorreu o cisma. O Papa excomungou o bispo de Constantinopla e o bispo de Constantinopla, ficando com raiva, excomungou o Papa. Então, o Papa disse: nós não consideramos mais você como membro da Igreja de Cristo. E aí o bispo: eu tenho a mesma autoridade que você, porque tinha, ok? E então eu também te excomungo e também não considero você nem a Igreja do Ocidente como membros da Igreja de Cristo. Então essa é a primeira coisa que eu quero falar com você aqui, que o cisma rolou porque um ficou excomungando o outro porque eles tinham visões teológicas, doutrinárias diferentes. E a segunda coisa que eu quero dizer é que você sempre vai ter esse problema na iniquidade. Seja no secularismo ou na religião, você sempre vai ver pessoas lutando para estabelecer a sua opinião como a verdade absoluta, ao invés de buscar a verdadeira verdade, né? Ou a realidade dos fatos. E por que assim? Por causa do orgulho, por causa da arrogância, porque as pessoas acham que a sua visão da vida é a verdade e não se submetem à verdade. Aí, Chaya, o que é a verdade? Né? Nosso primeiro vídeo do estudo paralelo, eu digo para você o que é a verdade. A verdade é Deus e a sua criação e todos os aspectos que apontam para ambos, tanto para Deus quanto para a criação de Deus, ou seja, o reino invisível, céus, e o reino visível, terra, e para a realidade de que Deus opera em ambos os ambientes. Que há uma influência espiritual no aspecto terrestre e que há uma resposta terrestre baseada na influência espiritual. Essa é a realidade dos fatos. Que Deus é o Criador dos céus e da terra e que há uma influência espiritual terrestre, essa é a realidade. Quando você quer viver fora desta base, fora deste fundamento, você acaba caindo no engano. Então, quando eu aceito a verdade dos fatos de que eu, ser humano, ok, sou um espírito, tenho um lado invisível, e
que possui um corpo físico, o lado visível, e que esse espírito influencia nesse corpo da mesma maneira que o reino espiritual influencia no físico, que existe um Deus que criou céus e terra e que se intromete em questões dos céus e da terra, e que hoje existe um governo, uma soberania, uma organização e uma administração divina, e que há um processo de restaurar totalmente o controle absoluto de Deus sobre a terra. Quando eu vivo dentro desta realidade e aceito isso, eu estou na verdade. Mas se eu começo a tirar Deus da equação e começo a interpretar a vida como se Deus não fosse real, ou mesmo que ele seja real, ele não é mais relevante, não é mais determinante. Quando eu coloco uma divisão, uma separação entre um muro entre o reino espiritual e o reino físico, e digo que os dois não convergem entre si, não conversam entre si, eu acabo caindo no engano e acabo criando teorias para tentar entender coisas que só são explicadas quando eu aceito a totalidade da verdade. E é isso que são as doutrinas teológicas das religiões ou algumas teorias científicas, certo? Quando você sai desse campo, você começa. E aí o que acontece? Como o ser humano é idólatra, né? E o principal alvo da idolatria do ser humano é ele mesmo, como ele ama demais, ama não está errado, mas como ele idolatra demais a si mesmo, ele quer ser endeusado, então a opinião dele tem que ser divinizada, o pensamento dele tem que ser divinizado, e nessa busca para se tornar um ser divino, sem estar aliançado com o verdadeiro ser divino que é Deus, o ser humano não se submete a uma outra opinião que não seja dele. E assim ocorrem os cismas, e assim ocorrem as divisões, e assim ocorrem as polarizações, lado esquerdo, lado direito, e você vai perceber isso tanto no ambiente secular, que, entre aspas, não tem nada a ver com a religião, que é só a ciência que governa, quanto você também vai perceber isso no aspecto religioso da iniquidade. As disputas para ver quem é que tem mais seguidores, porque quanto mais seguidores você tiver, mais verdadeira é a sua opinião, e não porque ela está em coerência com a realidade dos fatos, não tem nada a ver com isso, tem a ver com quanto mais pessoas te escutam, mais verdade é isso que você está dizendo. Se poucas pessoas te escutam, você é mentiroso. E por que você é mentiroso? Porque você não conseguiu convencer muitas pessoas com a sua opinião. E aí, se tem um grande grupo dos dois lados, ocorre a cisma, ocorre a polarização. E aí, dentro da visão hoje do protestantismo, surge mais uma denominação, ou surge mais um segmento dentro da própria religião, ou surge mais um novo movimento científico que estão buscando outras coisas e por aí vai, porque eles nunca caminharão em unidade. Por quê? Porque o iníquo não quer saber da verdade, ele só quer divinizar sua própria opinião. Ok? Vamos continuar. A partir de 1095, após a convocação do Papa Urbano II, a Igreja Católica iniciou um movimento militar chamado de Cruzadas, para conquistar Jerusalém, o Santo Sepulcro e qualquer outro local na Palestina considerado sagrado do controle muçulmano. Além disso, a Igreja viu nas cruzadas e no estabelecimento de um inimigo comum a todos uma maneira de canalizar a crescente violência e insatisfação manifestada pela nobreza europeia. Para justificar as cruzadas, foi desenvolvido o conceito de guerra justa, que afirmava que a guerra era aceitável se fosse realizada contra o pagão, nesse caso, o muçulmano. Ao todo, foram realizados 8 cruzadas ao longo de mais de 100 anos. A primeira cruzada ficou marcada pela violência da conquista na cidade de Jerusalém em 1099. Foi estabelecido a partir daí um breve reino cristão na Palestina. A cidade de Jerusalém foi reconquistada pelos muçulmanos em 1187. A quarta cruzada marcou o saque de Constantinopla
Constantinopla pelos cristãos em 1204. As últimas cruzadas foram lideradas por Luís e resultaram em grande fracasso. Os últimos domínios cristãos na Palestina, Acre e Tiro, foram reconquistados pelos muçulmanos em 1291. As cruzadas contribuíram para aumentar o afastamento entre cristãos e muçulmanos. A partir do século XII, novas doutrinas ganharam força nos meios cristãos, e a Igreja passou a combatê-las de maneira dura. Os movimentos chamados heréticos desse período foram caracterizados pelo grande apelo popular que tiveram. Como a heresia era considerado o maior de todos os pecados, foi criado o Tribunal da Santa Inquisição. Dois grandes movimentos teológicos desse período se destacaram: os albigenses e os valdenses. O movimento valdense foi fundado por Pedro Valdo a partir de 1173. Valdo era um comerciante da região de Lyon e, após ter realizado a leitura da Bíblia, optou por seguir a vida eclesiástica. Pedro Valdo doou todos os seus bens acumulados, passou a vestir roupas simples e assumiu o voto de pobreza. Assim, Valdo passou a pregar a palavra de Deus e obteve grande número de seguidores fiéis e dispostos a seguir o seu voto de pobreza. O grupo de seguidores de Pedro Valdo ficou conhecido como valdenses ou os pobres de Leão e logo se espalhou pela região, praticando o voto de pobreza e pregando conforme haviam aprendido. Valdo defendeu o direito a todos os fiéis de lerem a Bíblia e assim a traduziu para o idioma local, provençal, em 1176. Como Valdo e seus seguidores não possuíam autorização eclesiástica para pregar, foram proibidos pelo arcebispo de Lyon de continuar com as suas pregações. Os valdenses foram em seguida excomungados em 1184 pelo Paulo Lúcio III por desobediência ao terem continuado as suas pregações. Já o movimento dos albigenses se desenvolveu no sul da França e partes da Itália. Os albigenses também são conhecidos por cátaros. A palavra cátaro vem do grego kataros, que significa puro. Em virtude da semelhança de doutrinas, os historiadores afirmam que o catarismo é herdeiro de determinadas seitas gnósticas de caráter dualista, como o bogmilismo, que eram extremamente comuns no leste europeu. O dualismo dos cátaros afirmava que toda criação vinculada ao mundo material era obra de um deus mau ou Satã. A um deus bom, os cátaros atribuiu apenas o mundo espiritual. Logo, para os cátaros, o ideal era o total afastamento das coisas materiais, pois, segundo a sua crença, estavam vinculadas ao deus mau. Isso significa que atribuíam a criação, ou seja, nesse aspecto a terra, o mundo físico, a Deus, mas acreditavam que o mundo tinha sido criado por Satanás. A doutrina cátara acreditava que o mundo material era mau desde a criação e que a restauração do homem acontecia por meio do asceticismo, penitência e comunhão com Deus. Assim, os cátaros acreditavam no celibato, permanecer solteiro, condenavam o casamento e a procriação e não comiam carne, com exceção do peixe. Eles também não comiam gorduras, ovos, leite e queijo, quase veganos. Atribuía-se o crescimento do catarismo principalmente ao descontentamento que existia com a igreja a partir do século XI. A opulência e a corrupção da igreja já eram questões que geravam inúmeras críticas. Além disso, o catarismo acreditava que todas as almas iriam ser salvas no final dos tempos, e isso pode também ter contribuído para a adesão de fiéis nas regiões onde ele foi difundido, já que a igreja cobrava, as indulgências pela salvação das pessoas. O crescimento do catarismo no sul da França e norte da Itália motivou a mobilização da igreja católica no combate a este movimento, o que resultou em duas cruzadas. A primeira, chamada de Cruzada Espiritual, foi de 1147 a 1209. Nessa cruzada, destacou-se o papel inicialmente pacífico da igreja ao tentar combater a difusão do catarismo a partir da pregação e exortação dos padres enviados. Em concílios realizados pela Igreja Cristã, o catarismo foi considerado heresia e os seus adeptos foram excomungados. O término da cruzada espiritual ocorreu quando o enviado do Papa, chamado Pedro de Castelnau, foi assassinado em 1208. A segunda cruzada, chamada de Cruzada Albigense, que foi de 1209 a 1229, foi a fase em que houve a utilização de meios militares para esmagar o catarismo na França. O Papa Inocêncio
Inocêncio III convocou as autoridades seculares francesas para mobilizar exército. Ao longo de 20 anos aconteceram combates na região de difusão do catarismo, entre as autoridades convocadas pelo Papa contra a nobreza que aderiu ao catarismo. Os historiadores relatam a violência dos combates de ambas as partes. A Cruzada Albigense encerrou-se em 1229, quando o maior representante do catarismo, Raimundo VII, aceitou as imposições da Igreja Católica. A partir disso, o fervor dos cátaros diminuiu, porém foram registradas outras rebeliões, o que motivou um aumento na perseguição contra estes pequenos núcleos cátaros que haviam sobrevivido às cruzadas. A partir do século XIV, o catarismo foi oficialmente erradicado na França. Poucos fiéis fugiram da perseguição e foram para a Itália. Entretanto, nesse país, essas pessoas foram alvos da Inquisição. A função da Inquisição era investigar, julgar e condenar todos os envolvidos nos movimentos chamados heréticos. Para isso, foi permitido pela Igreja o uso da tortura e os culpados eram condenados à fogueira. Os historiadores não sabem ao certo quantos foram mortos pelo Tribunal da Santa Inquisição, mas estima-se que milhares de pessoas tenham sido mortas. O que você percebe é que não foi um governo pacífico. Aqueles que um dia foram perseguidos se corromperam e começaram a perseguir, e nessa busca e ânsia pelo poder, mataram, manipularam, roubaram centenas e milhares de pessoas em quase 1000 anos da sua história. Então, eu estou encerrando essa primeira parte agora. Me acompanhe logo na sequência, onde nós começaremos a falar sobre a pré-reforma, a reforma e a pós-reforma. Tá bom? Aguardo você no nosso próximo vídeo.